Estamos em uma série de mensagens chamada Ensina-nos a Orar. Foi o pedido dos discípulos em Lucas capítulo 11. Quando viram Jesus orando, eles disseram: Senhor, ensina-nos também a orar. Nesta proposta desta série de mensagens, em que cobriremos todo o Novo Testamento, pautando-se em ensinos bíblicos sobre a oração, nós já fizemos a oração na vida de Jesus, já fizemos a oração no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Já fizemos também as parábolas de Jesus concernentes à oração, e hoje estamos nos ensinos esparsos de Jesus nos Evangelhos. Hoje, Lucas, capítulo 21. Eu vou ler o versículo que será o versículo núcleo e central, mas você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos compreender neste texto. Ele é um pouco diferente, porque nós utilizaremos um número maior de textos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que possamos compreender o que Jesus exatamente estava dizendo ao ler este versículo-chave, que é o versículo núcleo do nosso sermão nesta manhã. Então, em Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Lendo só este texto, compreendemos que Jesus nos admoesta, nos encoraja e nos adverte para que oremos em todo o tempo, para que possamos ficar em pé diante do Filho do Homem. E é esta pergunta que vamos responder agora: diante destas coisas que sucederão. E que coisas são estas? O que levou Jesus a colocar a oração como base e sustento para permanecermos em pé diante de Deus? Tudo começou, irmãos, no versículo 5 do capítulo 21. Eles estavam no templo em Jerusalém. E lá no templo em Jerusalém, os seus discípulos estavam maravilhados com a beleza do templo. O templo contemporâneo aos dias de Jesus foi o mais belo templo da história de Israel. O templo, reconstruído por Herodes o Grande, era ainda mais belo e mais suntuoso que o próprio templo construído por Salomão. O mais belo templo, o mais suntuoso templo de Jerusalém não foi o feito por Salomão, porque ele foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, reconstruído por Neemias, destruído novamente pela invasão grega e reconstruído por uma terceira vez por Herodes o Grande, agora sob a gestão do Império Romano. Neste transcorrer de história, de construção e destruição, e reconstrução e destruição, o templo de Herodes o Grande, sob a gestão romana, é o mais belo, o mais rico, o mais suntuoso templo de toda a história de Israel. Não era à toa, portanto, que os discípulos ficavam impressionados todas as vezes que
que iam a Jerusalém a orar no templo. E eles estavam lá com Jesus. E começaram então a dizer a Jesus no versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, mostrando o templo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo, realmente o templo é muito bonito. Só que observe bem tudo isso, toda esta grandeza, toda esta suntuosidade, toda esta ornamentação. Olhe para isso. E em verdade eu vos digo, que não vai ficar daqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando o que aconteceu 40 anos depois. Exatamente no ano de 70 da era cristã, 40 anos depois, um imperador Vespasiano envia o seu filho, general Tito, para comandar o controle e a destruição de Jerusalém em razão de uma rebelião. E então Roma vai e arrasa absolutamente toda a cidade de Jerusalém. Ao ponto de, se você for hoje a Jerusalém, uma das fotos mais famosas de Jerusalém é uma cúpula dourada. Nas fotos mais famosas de Jerusalém, você vê a muralha e uma cúpula dourada. Aquela cúpula dourada é uma mesquita islâmica. Não é nem judeu e nem cristão, porque a administração de Jerusalém é tripartida. E na conquista dos muçulmanos por Jerusalém, eles construíram esta mesquita chamada o Domo da Rocha. E lá, com essa abóboda dourada, era o exato lugar onde o templo existia. Então não há nada no templo, absolutamente nada. Na região chamada Esplanada dos Ministérios, não há uma construção do templo. O que existe ali são construções acessórias paralelas, e o Muro das Lamentações é o muro externo de onde o templo ficava. Mas do templo em si, não há nada, porque foi absolutamente destruído e arrasado no ano de 70. Era disso que Jesus estava falando. Mas a partir deste versículo que acabamos de ler, o versículo de número 6, Jesus agora compõe palavras que vão desde a destruição de Jerusalém a profecias do fim dos tempos. Jesus concebe agora, e isso é muito característico dos textos proféticos, de que eles façam previsões imediatas e imediatas, próximas e um pouco mais distante. Assim também foram os livros do Antigo Testamento, como o profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, Obadias, Miqueias, Naum e tantos outros, onde previsões, profecias do que ocorreriam dentro de alguns dias ou muitos dias depois, são compostas na mesma afirmativa. E por isso que para alguns leitores da Bíblia se torna difícil a interpretação, porque uma das características dos textos proféticos da Bíblia Sagrada é uma não normatização cronológica. Quer dizer, os profetas, quando profetizavam e depois escreviam, eles não se preocupavam com a questão cronológica de acontecimentos. O apego à cronologia de começo, meio e fim, de uma peça depois da outra, ele vem de uma herança grega. É a lógica grega que vai inserir nos textos que nós estamos habituados hoje. Ao escrevermos um texto, nós naturalmente queremos respeitar o quê?
os acontecimentos sequenciais. Só que isso só viria para os profetas 400, 500 anos posteriormente. A característica de textos proféticos judaicos na Bíblia Sagrada é uma não preocupação cronológica. Jesus reproduz isso e ele vai agora compor do versículo 7 até o versículo 28 profecias que dizem respeito à destruição de Jerusalém e profecias que dizem respeito ao fim do mundo. Eu não vou ler, irmão, e não vou explicar diferenciando cada uma dessas profecias, porque isso demandaria muito tempo do sermão. Se eu fosse agora com você, começar no versículo 7, para ir até o versículo 28, te explicando o que relaciona-se ao templo em Jerusalém, a destruição em 70 depois de Cristo, o que se relaciona a profecias do fim do mundo, isto demandaria muito tempo. Então eu quero apenas que você saiba que Jesus estava profetizando sobre o futuro, sobre acontecimentos que se dariam lá no fim do mundo e que nós ainda aguardamos, e alguns deles que já ocorreram durante os seus dias referente à destruição de Jerusalém. Daí vem a resposta a uma pergunta que é bastante simples. Algumas pessoas questionaram os ensinamentos de Jesus, dizendo: ora, Jesus profetiza um fim e um fim que não vem, porque ele disse que na sua geração se cumpriria todas essas profecias. Por exemplo, leia aí na sua Bíblia, no versículo 32. Lucas 21 e 32. Em verdade vos digo que não passará o quê? Esta, sem que tudo isso tudo o quê? A destruição de Jerusalém. Uma geração é contada aproximadamente a cada 40 anos, e exatamente 40 anos depois, a destruição de Jerusalém ocorre. Do que Jesus estava falando? Também de coisas que precisariam acontecer naquele momento, aquela geração. Aqueles homens precisariam ver ainda em vida o que ele estava profetizando, e é isso que ele faz. Quando ele fala, não passará esta geração, vocês que estão aqui, sem que isso aconteça, ele está se referindo às profecias concernentes à destruição de Jerusalém. Porém, há outras profecias que se referem ao fim dos tempos. Mas são estas duas vertentes, estes dois polos que Jesus está dizendo e Jesus está ensinando. E para esta profecia, então, de um futuro, e agora eu quero que você leia comigo o versículo 34, há uma advertência, há um alerta, e o nosso sermão começa de fato a partir deste alerta de Jesus. Há um alerta que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Tome cuidado e faça isso por você mesmo. Tenha cuidado que neste tempo de espera, do cumprimento das profecias que eu disse a vocês, o vosso coração não se sobrecarregue. E não se sobrecarregue com o quê? Com as consequências agora são 3: orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Orgia e embriaguez e a sua consequência não relaciona somente a promiscuidade sexual ou ao alcoolismo. Jesus fala sobre a orgia e a embriaguez como representação de uma felicidade que não está centrada no reino de Deus. Vou repetir para você.
Jesus fala sobre os cuidados da consequência e do coração que se sobrecarrega, de orgias, bebedeiras e as preocupações desta vida. Os dois primeiros, orgias e bebedeiras, como representação de uma pseudo-alegria, de uma pseudo-felicidade, de uma alegria e felicidade que não está relacionada ao reino de Deus. Lembre-se que Jesus fala a um público majoritariamente masculino. Eram homens que estavam com ele no templo. Ele estava rodeado por homens no templo. Ele escolhe então alertá-los sobre as orgias e bebedeiras como a representação de uma pseudo-alegria a este público masculino que estava ali com ele. Mas nesta manhã, precisamos compreender que elas são símbolos de toda e qualquer pseudo-felicidade, de toda ou qualquer procura de prazer e felicidade que não resulte em Deus. Deus não vê com bons olhos, nem mesmo orações que sejam feitas para prazeres e felicidades pessoais. Vou repetir isso. Deus não vê com bons olhos, nem mesmo orações, nem mesmo pedidos para prazeres e felicidades pessoais. Abra comigo a sua Bíblia. A nossa igreja aqui está igual eu, careca de saber, eu já disse. Mas a quem nos visita e a quem faltou aos cultos, abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 4. Primeiro 3. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Você ora, Deus não atendo. E eu não atendo porque você ora o quê? Mal. Qual é a maldade? Para esbanjar em vossos deleites, em vossos prazeres. Tiago, que era irmão de Jesus, esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus. Jesus tinha irmão? Tinha 4 irmãos, nós já sabemos disso. Ele tinha um Simão que não era o Simão Pedro. Ele tinha um José que não era o José pai dele. Ele tinha um Tiago que não era o Tiago apóstolo, que era o Tiago irmão de Jesus. Jesus tinha sim irmãos. E este Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, cheio do Espírito Santo, sob a inspiração de Deus, está explicando: sabe por que Deus não ouve a tua oração? Porque você ora mal. Nas suas orações, você só ora para o teu benefício pessoal, para a tua alegria, para o teu prazer. Você só pede coisas para proporcionar ou contribuir para a tua felicidade. Eu vou explicar melhor o que Tiago está dizendo. Deus não é trampolim para a felicidade pessoal de ninguém. Deus não é trampolim. Deus não é o caminho meio para a realização de ninguém. Deus nos ensinou a orar para a glória do seu próprio nome. Amém? Já falamos isso, mas vamos relembrar. Oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Primeiro o que você precisa? Não. Primeiro é o Pai que está nos céus. Primeiro o que você precisa? Não. Primeiro é que o nome dele seja santificado. Primeiro são as suas necessidades? Não. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro são as suas necessidades? Não. Primeiro é a vontade
dele, que seja feita assim na terra como no céu. Depois de orar ao Pai que está no céu, orar e celebrar a sua santidade, orar pela grandeza do seu reino e submeter-se plenamente à sua vontade, aí então você pode começar a fazer pedidos, que são apenas 3 pedidos na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba que isto é orar na Bíblia. Isto é orar. Orar não é você vir a Deus para pedir coisas que você quer, e coisas para te fazer feliz, e coisas para te fazer alegre. Não, não é isso. Orar não é isso. Orar não é isso. Orar é o que Jesus ensinou. Primeiro Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o louvor pela obediência à sua vontade, e eu me coloco em segundo plano em relação à grandeza e à glória de Deus. E é por isso que Tiago está dizendo aqui: você ora, Deus não atende a tua oração e não vai atendê-la enquanto a pessoa principal da sua oração for você mesmo. Só a sua alegria, a sua felicidade, o seu sucesso, os seus prazeres, e a sua oração é isto. E assim termina, e Tiago está dizendo: não, Deus não vai ouvir. E sabe por que Deus não vai ouvir? E agora vem o versículo então 4. Infiéis. Tiago chama isso de infidelidade. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui o que, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, está escrito na sua Bíblia. Todo aquele que quiser fazer do mundo a sua fonte primária de felicidade, torna-se o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Inimigo de... Bíblia é assim. Bíblia a gente tem que ler tudo. Não adianta só isolar os textos de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas não ler o texto em que ele, irado, toma um azorrague, açoita os cambistas do templo, vira a mesa e grita dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões. Aquilo que era para ser uma casa de oração, vocês a transformaram num covil de ladrões. Não adianta só ler o Jesus que ouve o cego Bartimeu no caminho de Jericó dizendo: filho, o que queres que te faça? E esquecer de ler o Jesus que no caminho de Jerusalém encontra uma figueira e por ela não ter fruto a toca e a amaldiçoa dizendo: nunca mais produza fruto em você. Então não é só ler o texto de Jesus que conversa com Zaqueu e que diz para ele: desce porque eu vou pousar na tua casa. Mas tem que ler também João 8. Vós não credes na minha palavra, porque sois filhos do diabo. O vosso pai foi homicida e mentiroso desde o princípio. E se eu viesse a vós com palavras de mentira, certamente creriam naquilo que eu falo. Então tenho que ler o Jesus que vai no tanque de Betesda e diz: queres ser curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Mas eu não posso esquecer que esse mesmo Jesus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que comigo não ajunta, espalha. E aquele que não é por nós, é contra nós. Eu preciso ler toda a Bíblia. Se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que ler toda a Bíblia. E entre o ler toda a Bíblia, esta é uma realidade. Deus nos diz que todo aquele que quer fazer do mundo a sua fonte primária de felicidade, quer encontrar no mundo a sua fonte primária de alegria, torna-se amigo do mundo e inimigo de Deus. Deus, portanto, não ouve as orações de algumas pessoas, de muitas pessoas. Se as orações são para os nossos deleites e prazeres, se as orações são para a nossa felicidade,
cuja felicidade que oramos e pedimos a Deus está impregnada no mundo, no sucesso, na fama, no dinheiro, na glória pessoal. Se é isto que oramos, não só não seremos atendidos, mas temos uma clara correção na Bíblia: cuidado para que você não se torne inimigo de Deus. É como se Deus dissesse assim para você no português bem claro: ou você é meu amigo ou você é meu, não tem meio termo. Ou você é meu amigo ou você é meu. Só que veja como a gente caminha longe da Bíblia. Se eu não fizesse essa explicação e dissesse para você: irmão, quem não está com Deus é inimigo de Deus, você não ia concordar com isso. Se eu chegasse de bate-pronto e dissesse para você: quem não é amigo de Deus, irmão, é inimigo de Deus. Você: não, pastor, é radical, isso é intransigente. Não, irmão, isso é Bíblia. Você lê de novo aí na sua Bíblia: infiéis. Vocês não sabem, vocês não compreendem que todo aquele que quer ser amigo do mundo, ele não precisa querer ser inimigo de Deus, ele só quer ser amigo do quê? E isso já o colocou numa condição de inimigo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Fazendo uma explicação infantil, a gente não diz no ditado popular: parece que fulano jogou pedra na cruz. Então não precisa jogar pedra na cruz, basta querer ser amigo isso, não precisa jogar pedra na cruz. Se faz do mundo a fonte primária dos seus prazeres, você se tornou automaticamente inimigo de Deus. Volte comigo lá em Lucas capítulo 21. É disso que Jesus está dizendo: não faça do mundo a tua felicidade e a tua alegria. Não faça, porque eu não ouço essas orações, e não faça, porque se assim se fizer, se tornarão meus inimigos. Orgias, bebedeiras, felicidade no mundo. Há um terceiro ponto que Jesus aborda, e este terceiro ponto é ainda mais abrangente. Então não são nem as orgias, nem as bebedeiras, os prazeres e a alegria, a pseudo-alegria deste mundo, mas também o coração não deve se sobrecarregar das preocupações deste mundo. Não é nem para participar e nem se preocupar. Vamos detalhar melhor essa preocupação do mundo? Então, no próprio Evangelho de Lucas, você vai comigo agora no capítulo 8. Porque há na parábola do semeador um detalhamento do que Jesus entende como preocupações do mundo. Lá é chamado de cuidados da vida. E Jesus explica por que os cuidados da vida ou as preocupações do mundo podem sufocar o Evangelho. Eu não vou também explicar para você a parábola do semeador. São 4 situações, porque isso vai demandar muito tempo no nosso sermão. Então eu vou ler só das 4 condições, realidades que Jesus apresenta na parábola do semeador. Eu vou ler apenas o que nos interessa. Lucas capítulo 8 e versículo 7. Há uma semente que cai pelo caminho, uma entre os pedregais, uma na boa terra, mas o que nos interessa é a semente que caiu entre os espinhos. Lucas 8 e 7 diz: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Jesus explica o que ele está falando no versículo 14, nesse mesmo capítulo. Agora lê comigo o versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados o quê? Com os cuidados, riquezas e deleites ou prazeres os seus frutos não chegam a amadurecer. Então Jesus está dizendo assim: olha, tem gente que até chega a ouvir o Evangelho,
ele até chega a ouvir o Evangelho. Mas ele é tão preocupado com os seus cuidados pessoais, os seus interesses pessoais. Muitos desses interesses estão vinculados a ganhar dinheiro e a proporcionar prazeres à sua vida, que são como espinhos que irão crescer e irão sufocar a sua fé. Vou repetir para você. Jesus está dizendo, tem gente que é como semente entre espinhos. Ele até ouve o Evangelho. Só que ele é tão preocupado com os seus interesses e atarefado com as suas responsabilidades, e estas responsabilidades vinculadas a dinheiro, a ganhar dinheiro, para proporcionar prazeres pessoais, que se constituem como espinhos na sua vida, e vão crescer junto com a sua fé, mas irá sufocar a sua fé. É por isso que Jesus estava dizendo lá, acautelai-vos, tenham cuidado. Tenham cuidado e não sobrecarregue o vosso coração, nem nos prazeres do mundo, e nem nos cuidados da vida. Há um limite. Se pensamos que é legítimo, vou repetir, se pensamos que é legítimo negligenciar o reino de Deus pelo trabalho, pelo dinheiro e pelo conforto, isto não é justificável diante de Deus, porque para Deus isso é semente no meio de espinhos. Não é possível chegar para Deus e dizer, olha Deus, o Senhor me perdoe, mas eu estava muito ocupado, eu estava trabalhando, eu estava me esforçando, eu estava buscando recursos para o conforto da minha família, e você pensando que você está com uma justificativa considerável diante de Deus. Se é verdade o que está na Bíblia, Deus vai dizer para você, isso é o que eu falava, era disso que eu advertia, era justamente isso que você estava fazendo e que eu estava dizendo. Isso é semente boa, palavra boa, mas que infelizmente cai no meio dos espinhos. E você deixou os espinhos crescerem e sufocarem o Evangelho do seu coração. Me permita agora fazer um detalhamento. Se outras igrejas têm uma relação com dinheiro diferente, não é problema meu. A minha questão é com a igreja onde Deus me colocou como pastor. Amém? Então cabe a mim ensinar aqueles a quem o Senhor chamou neste lugar. Se tem outros pastores que têm outra visão, não é da Bíblia, porque a Bíblia tem uma visão só sobre dinheiro, visão pessoal sobre dinheiro, isso é um problema deles. A visão da Bíblia sobre dinheiro é uma só, e eu quero que você leia comigo, abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Aqui está bem claro, não só nos ensinamentos de Jesus, nós já conhecemos, não podemos servir a dois senhores, a Deus e a riquezas, onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Mas Paulo contribui, sob a inspiração do Espírito, no detalhamento sobre o que Deus pensa sobre o dinheiro. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler a você a partir do versículo 5, porque Paulo nos ensina qual é a nossa relação cristã com o dinheiro. Como que um cristão se relaciona com o dinheiro. 1 Timóteo 6, capítulo 5, diz assim: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pausa. Quem são esses? Quem são esses de mentes pervertidas? Lá no versículo 3, qualquer pessoa que ensine outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor. Então Paulo está dizendo,
Não importa se é pastor, bispo, apóstolo, patriarca, não importa. Qualquer pessoa que pregue ou discorde da sã doutrina e das palavras do Senhor tem uma mente pervertida. Ele é fraudulento. Supondo que a piedade é fonte de lucro, tentativas de associação do evangelho com o dinheiro. Vou explicar de novo para você. E aí você marca isso na sua Bíblia para você ler todas as vezes isso. Qualquer pessoa que discordar das sãs palavras de Jesus, da sua santa doutrina, tem uma mente pervertida, diz o apóstolo Paulo. Porque querem fazer do evangelho uma fonte de lucro, associar dinheiro ao reino de Deus. Versículo 7. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é o quê? A piedade, a misericórdia, a compaixão. Há uma riqueza no evangelho, mas não é dinheiro. É compaixão e misericórdia. É piedade. É oração. É vida de devoção a Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. E é uma piedade que produz o quê? Felicidade. Contentamento. Uma misericórdia, compaixão, oração, que produz na vida daquele que ora e que exerce a misericórdia, felicidade e alegria. Logo, a alegria não está nos cuidados da vida, nos prazeres do mundo, mas está na piedade, uma grande riqueza diante dos olhos de Deus. Versículo 7, algo muito lógico. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos o quê? Levar. Muito simples. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Está escrito mesmo na Bíblia, irmão? Tem certeza que está escrito isso na Bíblia? É que eu tenho a impressão que me pregam coisa tão diferente, me prometem coisas tão diferentes. Está escrito isso mesmo na sua Bíblia aí? Se você tiver com o que se vestir e tiver o que comer, você se sinta o quê? Mas é aquele monte de coisa que me prometem. Onde que está? Então, aquele monte de coisa que nos prometem, nem mesmo para Pedro Deus deu, nem para Paulo Deus deu, nem para João Deus deu, para nenhum dos seus 12 apóstolos Deus deu, nem para a mãe dele, Maria, ele deu. O que está escrito na Bíblia é isto: que a nossa riqueza é a piedade, a misericórdia, a compaixão, e que se Deus nos deu sustento e com o que nos vestimos, sinta-se o quê? Sinta-se feliz. E por que isso? Ora, os que querem ficar o quê? O que está escrito aí? Fala bem alto. Os que querem ficar o quê? Eu não faço isso na igreja, mas hoje eu vou fazer. Dá uma olhadinha pro seu irmão assim, pergunta aí, você quer ficar rico? Quer ficar rico? Que se você quer ficar rico, a gente vai falar de você agora. Olha que bênção. Deus vai falar com você agora. Quer ficar rico, irmão? Quer ficar rico, minha irmã? Quem quer ficar rico? Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus tem uma palavra direto do céu para você nesta manhã. Se você é a pessoa que entrou naquela porta porque você quer ser rico, Deus tem uma palavra revelada para você hoje. E a palavra revelada que Deus tem para você é: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. É isso que você quer? É esse o objetivo da sua vida? É para isso que você trabalha tanto? Porque se for, Deus está lhe dizendo: você vai parar na ruína.
Então pega aquele monte de coach e palestra motivacional para ficar rico e ganhar dinheiro, amassa tudo, irmão, joga no lixo. Amém? Ah não, mas foi um pastor que falou, pode ser bispo, pode ser apóstolo, a Bíblia está dizendo, qualquer um que discordar da sã doutrina e discordar das palavras do nosso Senhor, tem uma mente pervertida. Não importa quem é, não importa o currículo. Não menosprezo jamais quem busca um aprimoramento acadêmico. Eu fiz graduação, fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Mas não interessa o título que você tem. Não interessa o quanto você tem. Se isso discorda da sã doutrina e das palavras de Jesus, amassa e joga no lixo. Eu venho aqui, não é para aprender a ser rico, eu venho aqui, é para aprender a ser piedoso, misericordioso. Porque Deus está me dizendo, se você quer ficar rico, Adriano, você vai cair em ruína e perdição. Para encerrarmos esta parte, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz do quê? De todos os males. Todos os males. Todo mal vem de uma fonte. O amor ao dinheiro. E alguns nessa cobiça se desviaram da gente que se afasta de Deus e do Evangelho por causa de grana. Se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu pergunto, ainda quer ser rico, irmão? Você ainda quer ser rico? Você ainda quer orar para Deus te fazer rico? Não estamos dizendo que você não possa ter conforto, não estamos dizendo que você não possa trabalhar, se esforçar, estudar. Eu estou dizendo que o dinheiro tem que ser servo do reino de Deus. Amém? O teu luxo tem que servir ao reino de Deus. A tua casa, o teu carro tem que servir o reino de Deus. O seu sucesso profissional tem que ser servo do reino de Deus. E tudo quanto Deus me der será voltado para o reino de Deus, para a glória do Senhor e para o acolhimento daqueles que não possuem. Porque Jesus nos ensinou em Mateus 25: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso e me visitastes. E me dirão naquele dia: quando, Senhor? Quando estivestes nu, doente, preso, faminto, sedento? E eu lhes direi: quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes também a mim, diz o Senhor. Eu aproveito para agradecer o almoço solidário que foi feito ontem, pela participação do almoço solidário. Mais uma vez, pelo segundo mês, nós superamos as nossas expectativas do almoço solidário. E eu escrevi no WhatsApp da igreja: agradecemos a Deus por nos permitir amá-lo na vida de cada família carente que recebe o seu alimento. Amém? Para isso que ganhamos grana. É para isso que temos recursos. Temos recursos para criarmos trabalhos de acolhimento, trabalho de alimentação de necessitados. Se alguém disser, ou pelo amor de Deus, se algum pastor dissesse: não, irmão, isso aí é de serviço social, a prefeitura que tem que fazer. Irmão, que Bíblia que você está lendo?
Que Bíblia que você está lendo? Se a prefeitura faz ou não faz, o que importa? O que eu aprendi na Bíblia é que eu amo a Jesus em cada necessitado que é acolhido, em cada família que é abraçada. Ali está o Cristo sendo amado. E é para isso que eu tenho dinheiro, e é para isso que eu trabalho para ganhar dinheiro, e é para isso que eu me esforço para potencializar e tornar todos os meus recursos servos do reino de Deus e para a glória do nome de Jesus. Porque Jesus me advertiu de maneira clara: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E sabe por que Jesus está nos advertindo? Para você não ser pego de surpresa. Olha o que ele diz: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como o quê? Como um laço. A palavra laço em grego significa laço de pássaro. É como uma arapuca, em que pega o pássaro desapercebido, que está procurando o quê? O prazer da comida. E que repentinamente, sem esperar, se fecha sobre ele a armadilha. Deus está dizendo nas palavras de Jesus: tenha cuidado, não sobrecarregue o seu coração, ou Deus vai te pegar de surpresa. Só que isso não será bom. Será como um pássaro que é aprisionado. Acreditamos no fim dos tempos. Acreditamos na volta de Cristo. Mas se lembre que Cristo pode voltar para você hoje mesmo. Haviam 100 mil pessoas no Brasil que no mês de fevereiro não imaginavam que iriam morrer de uma pandemia neste ano. Amém? 100 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas no mundo, no mês de janeiro ou fevereiro deste ano, não imaginavam que a arapuca ia fechar para elas, que o laço ia ser puxado para elas. Eu não estou dizendo com isso que só morre quem Deus não gosta, não. Estou dizendo que o laço fecha para quem é filho de Deus, caminha com Jesus, e quem não caminha com Jesus. Mas o laço só aprisiona aqueles que não viveram uma vida debaixo do Evangelho. Então, às vezes eu fico nesse tempo de pandemia, vendo que tem muito irmão preocupado com o fim do mundo, ele quer saber se no Apocalipse... Irmão, você está preocupado com isso mesmo? Você tem que estar preocupado até quando você está vivo. Porque a probabilidade de você morrer antes do mundo acabar é muito grande. E você vai morrer, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tem gente que está indo agora em 2020, tem outros que vão ano que vem, tem gente que vai em 2030, tem 2035, 2040, mas que você vai, você vai. Então não fica preocupado se a pandemia, o gafanhoto que está lá na Argentina, o gafanhoto lá com a peste do... Sabe que você vai morrer. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde. E Deus está te falando: tome cuidado como você anda nesta vida. Tome cuidado sobre o que você coloca no teu coração. O laço vai fechar para você também. O laço vai fechar para você também. E Deus te pegará de surpresa quando isto ocorrer. E o que eu faço então, Deus? Diante disso, o que eu faço?
versículo 36. Vigiai, fique atento. Fique atento. Lucas 21 e 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Fique atento. Falando de maneira coloquial, fica esperto, irmão. Fica esperto. Porque o laço fecha. Mais cedo para uns, mais tarde para outros, mas o laço fecha. Fica esperto. Vigiai. Pois a todo o tempo, fazendo o quê? Isso. Quantas vezes você orou essa semana? Vamos ver se está vigiando. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você ora por dia? Irmão, Deus está te avisando. O laço fecha. Aqui não tem purgatório. Você sabia disso? Que aqui não tem purgatório? Aqui não vai dar para fazer missa do sétimo dia e nem acender vela para sua alma. E diga-se de passagem, o Bento XVI, hoje Papa honorífico, caçou o purgatório lá no Vaticano também. Então não adianta falar, não, você vai ficar na igreja evangélica, Deus me livre, lá não tem purgatório. Vou lá para a igreja católica, então lá tem um purgatório, tem a missa do sétimo dia. Deixei as coisas meio desordenadas, a família vai dar uma força, né? Acende uma vela, faz a missa, me tira do purgatório, pelo amor de Deus. Aí o Bento XVI foi lá e cortar esse negócio do purgatório, porque o purgatório está num livro pseudo-canônico, ele não estava nos primeiros cânones da igreja, então corta o purgatório. Então eu quero dizer para você, quando o laço fecha, é a parábola do rico e do Lázaro. Deixa eu voltar para falar com meus irmãos, deixa eu avisar eles para eles não virem para cá nesse tormento. Negativo. Se eles não quiserem vir para cá, para o tormento, que eles ouçam a lei e os profetas, que eles deem ouvido à palavra de Deus. Tem acordo, não vai voltar, não vai mandar recado, não vai mandar alerta, não vai mandar nada. Caiu, irmão, já era. O laço fechou, acabou. Então Jesus está falando, cuidado, vigie, em todo tempo, em oração. A tua vida vai dizer a que ponto você está diante de Deus. Por isso eu perguntei, semana passada, os últimos 7 dias, quantas vezes você orou? Quantas vezes você ora por dia? Qual é o seu tempo diário gasto com oração? Você entende que se a Bíblia for verdade, você está brincando com fogo, irmão? Você entende isso? Você entende que Deus está falando, e quando o laço fechar, não tem o que fazer. Você entende isso? Você entende que não vai adiantar se você estava trabalhando, que você estava estudando, que você estava se esforçando e blá, 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 blá. E que você estava melhorando a sua família, tentando comprar a casa da sua mãe. Blá, blá, blá. Nada disso vai colar, irmão. Nada disso. O que Jesus vai dizer é: você é semente no meio do espinho. O espinho cresceu e sufocou a tua fé. Você sobrecarregou o seu coração com os prazeres desta vida, com os cuidados deste mundo. Eu te avisei, vigiai. Tome cuidado para que isso não te pegue por surpresa, como um laço, sem que você esperasse. Eu te avisei. Eu te falei que todo aquele que queria ficar rico ia cair em ruína e perdição. Eu te avisei. Eu te avisei para que você não acreditasse naqueles que pregavam de forma diferente da minha sã doutrina.
Eu te avisei para que você não desse ouvidos a, não importa se é bispo, apóstolo, não importa se é pastor, não importa. Eu te avisei que todo aquele que discordasse da sã doutrina e das minhas palavras, você deveria ter considerado uma pessoa de mente pervertida. Eu te falei que o amor ao dinheiro fez com que irmãos seus desviassem da fé. Eu te avisei que você deveria vigiar e orar. E orar por quanto tempo? Versículo 36. A todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A oração nos mantém em pé diante da glória de Deus. A oração nos mantém firmes diante da presença de Deus. A oração nos mantém alertas diante das maldades e perversidades deste mundo, para que estejamos atentos, cumprindo a vontade de Deus. E por isso eu pergunto a você: como é a tua vida de oração? Quanto você ora? Deus tem sim uma palavra para mim e para você. Cuidado nesta manhã. Tome cuidado. Toda vez que você assistir o jornal e dizer lá que morreram mais 1.000 pessoas, mais 1.500 pessoas, lembre-se que o laço se fecha. E não é só agora por causa da pandemia. Quantos outros milhões não morrem? De outras milhões de vezes. Enquanto o coronavírus no Brasil se mantém numa taxa de mortalidade de 5%, são mais de 2 milhões de recuperados contra 100 mil mortos. 5%. Acidentes automobilísticos matam mais de 30%. Infarto e acidente vascular cerebral mata mais de 30% pessoas com mais de 50 anos. Não pense então que o problema da sua vida é o coronavírus. Eu vou fazer 46 anos. Estou chegando na faixa etária que eu tenho 30% de chance de morrer de um AVC e de um infarto, e só 5% de coronavírus. Estou dizendo isto para minimizar os efeitos da pandemia? Não. Para te alertar que nós convivemos com um mundo mais perigoso do que a pandemia. Muito mais perigoso do que a pandemia. Todos nós aqui, todos nós temos familiares que já morreram ou de infarto ou de AVC. Todos nós. Para que você veja a incidência de um infarto, de um AVC. O laço fecha. O laço fecha todo o tempo. E Deus me diz: vigiai, orai a todo tempo, para que você possa escapar destas coisas e permanecer em pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar neste momento. E este é o momento que Deus te convida a ter talvez o que você não tem: vida de oração. Deus te convida nesta manhã a tomar o cuidado que você não está tomando. Vigiai para que o seu coração não se sobrecarregue, buscando prazeres, felicidade, dinheiro, sucesso, e esses espinhos sufoquem o evangelho no teu coração. Porque nenhum esforço humano será justificado diante dos olhos de Deus.
Precisamos nos converter à verdade do Evangelho nesta manhã, de que todo o nosso sucesso, de que toda a nossa ascensão tem um propósito: glorificar o nome do Senhor e usar os nossos recursos para que eles sirvam o reino de Deus. Cuidado para que o laço não se feche sem que você esteja esperando e você se veja na situação, olha que coincidência, do rico que estava no inferno. Parábola do rico e Lázaro. O rico que foi parar no inferno e que queria voltar para avisar os seus irmãos, e que Deus não deixou que ele voltasse, mas disse: seus irmãos precisam ouvir a lei e os profetas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã, sermos pessoas de oração, em uma igreja de oração, que prega e que vive a piedade e a misericórdia, que recebemos sim dádivas de Deus, que recebemos sim bênçãos do Senhor, que recebemos sim sucesso profissional do Senhor, mas pegamos tudo isto para torná-lo servo nesta casa, servos neste lugar, para servir ao reino e à glória do nome de Jesus. Não é para o meu prazer ou para a minha felicidade, não, para converter em assistência, em acolhimento, em uma vida de piedade, porque Deus está me alertando nesta manhã: vigiai a todo tempo, orando. E irmão, você entende isso? Não dá para terceirizar, irmão, pelo amor de Deus. Não creia nisso. Que história é essa de colocar o dinheiro no envelope e terceirizar o sacrifício, irmão? Não faça, isso não existe. É o que eu falo. Eu concordaria com tudo isso que fala. É só você me mostrar na Bíblia. Aonde estava o envelope? Aonde estava o voto? Aonde estava a campanha? Aonde estava o dinheiro que você dava para o apóstolo para que o milagre acontecesse? Me mostra. Se tiver, eu acredito, irmão. Acredito hoje e começo a fazer na igreja semana que vem. Agora, se não tem, se não existe, não existe. Amém? O que existe são homens e mulheres sendo desafiados a uma vida de piedade e de oração, a utilizarem os seus recursos e o seu sucesso para serem servos para o reino de Deus e para a glória de Deus. Um laço que se fecha a todo tempo e que Deus nos alerta a orar e vigiar nesta manhã. Feche comigo os teus olhos neste momento.